Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o estudo da revista Visão Missionária do mês de março. E o tema é Mulheres que compartilham graça e misericórdia. Esse estudo foi escrito por Liane Nepomucemo, da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Ela inicia o estudo com o texto de Lucas 8, do 1 ao 3, que diz assim: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de 7 espíritos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Nesse texto nós temos Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras mulheres. Quem eram essas mulheres? Vamos ler aqui na introdução da lição um panorama que nós podemos verificar quem eram essas mulheres. Mulheres que, segundo os historiadores da cultura judaica, eram colocadas em uma posição desvalorizada, quase sempre tratadas como mercadoria de troca pelos seus pais. Mulheres cujo nascimento não era celebrado como o dos homens, pois a elas cabia unicamente conseguir um casamento e com ele as atividades domésticas. Então, essas mulheres, entre outras tantas que existiam nessa época, eram mulheres desvalorizadas e que elas não eram nem nomeadas muitas vezes no texto bíblico. Mas nós vemos, que Jesus ele foi totalmente contrário a essa cultura e nos ensinou coisas bem diferentes disso tudo. Nós vamos ver em João 4:27. João 4:27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Esse texto é o texto da mulher samaritana, onde nós vemos então Jesus indo na contramão dessa cultura judaica que desvalorizava a mulher. E nesse texto que nós lemos, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida enquanto Jesus estava conversando com a mulher samaritana, e quando eles voltaram, viram Jesus conversando com ela e se espantaram porque ele estava conversando com uma mulher. Então, esse texto retrata bem, qual era a cultura da época em relação à mulher. Jesus, no entanto, como eu falei, ele tem um olhar diferenciado a todas as mulheres de todas as épocas. Jesus conduz a mulher que até então era excluída e nem era nomeada para o centro de suas reflexões sobre o reino de Deus, e deixa extremamente claro que os olhos do Pai todos somos iguais. Vamos ver João 8, o versículo 3 ao 5, o 7 e o 10 e o 11. Então, João 8, 3 ao 5, o 7, o 10 e o 11. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Esse texto fala do diálogo de Jesus com a mulher pega em adultério. A gente percebe que o adultério não se comete sozinho, não é verdade? O adultério ele é cometido em dupla, homem e mulher. E nesse caso específico, os homens levaram a mulher para ser então ali julgada por Jesus. E Jesus, então, vendo que os direitos são iguais, sabia que seria totalmente injusto punir somente a mulher. Jesus, então, coloca aqueles homens em questão. Se vocês não têm pecado, atirem a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra e eles deixaram a mulher. E Jesus, então, a orientou a ir, não a condenou e a orientou a ir e não para que ela parasse, então, de pecar, que ela não pecasse mais. Então, nós vemos aí Jesus sendo extremamente justo, como sempre, com essa mulher e não levando em conta
que ela era mulher. Não, usando a justiça de igual forma para ela como ele usaria para qualquer outra pessoa, mesmo sendo do sexo masculino. Como não se envolver com esse mestre que tem no olhar o amor brilhando, o qual promove em quem se aproxima dele o desejo de segui-lo? Mulheres que foram tocadas por sua graça agora se enchem de ousadia para trilhar um novo caminho. As mulheres fazem parte da vida de Jesus desde a sua concepção até a sua ressurreição, passando pela presença aos pés da sua cruz diante da crucificação. Como não compartilhar dessa graça e misericórdia recebidas do Deus Emanuel? Vamos ver então as mulheres que fizeram parte, né, de toda a trajetória de Jesus, algumas delas. Lucas 1, 26 a 28, diz assim a palavra. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Então, a primeira mulher que fez parte da vida de Jesus foi Maria, sua mãe. E a gente precisa notar que o autor bíblico, ele descreve muito bem o encontro maravilhoso que o anjo teve com ela, ou que ela teve com o anjo, e ele disse: Salve, agraciado, o Senhor é com você. Então, não era porque ela era uma mulher que o Senhor não seria com ela. Muito pelo contrário, o anjo confirmou que Deus era com Maria. E Lucas 1, 39 ao 41. Lucas 1, 39 ao 41. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Mais um exemplo de uma mulher que foi tratada por Deus com amor, com valor. Aqui diz que quando Maria foi visitar Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele enche as mulheres. Desde quando Jesus estava nessa terra, ele encheu Isabel, o Espírito Santo, e também nos enche dia a dia, enche aquelas mulheres que andam com Jesus, que amam a Jesus, que entregam as suas vidas a Jesus. E Lucas 23, 49. Lucas 23, 49, mas a todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Então, nesse contexto, Jesus já estava ali na cruz e o autor bíblico diz que todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido, estavam ali observando a crucificação do Senhor Jesus. E Lucas 24:1 diz assim, Lucas 24:1, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Aqui nesse caso Jesus já havia sido morto, na verdade até já havia sido ressuscitado, e as mulheres então foram ao sepulcro de Jesus para poder ungir a Jesus. Então isso prova que as mulheres estiveram todo o tempo do ministério de Jesus em atividade. Queremos refletir sobre como ser uma mulher que compartilha essa graça e misericórdia. Encontramos alguns pontos característicos do perfil dessas mulheres, discípulas do Mestre. Elas eram, vamos ver algumas características? Primeiro, mulheres tementes a Deus. Elas demonstram a sabedoria de quem respeita a Deus e quer agradá-lo. Assim procedendo, são capazes de amar o próximo e com essa atitude demonstram amor que sentem por Deus. São mulheres que agregam que incluem, olham para os excluídos e marginalizados, pois sabem que o Mestre veio para esses. Elas promovem a paz e estimulam a harmonia. Então, as mulheres que têm esse perfil, né, de compartilhar a graça e a misericórdia, que elas compartilham a graça e a misericórdia de Deus, elas são tementes a Deus. Vamos ver Provérbios 1:7? Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Então, a mulher que compartilha a graça e a misericórdia, ela é temente a Deus e por isso muito sábia. Provérbios 31, 3 diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, a primeira característica da mulher que compartilha graça e misericórdia é o temor ao Senhor. E elas então incluem, elas olham para os excluídos porque sabem que o mestre os ama. Vamos ver Atos 9, 36 a 39. Diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lídia ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lídia, mandaram-lhe, pois, homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Então, Dorcas é um exemplo de uma mulher que dedicou a sua vida compartilhando graça e misericórdia através do dom que ela tinha, que era o dom da costura. E ela ajudou tanto os excluídos e os necessitados que quando ela morreu, todos ficaram muito entristecidos. E nessa situação aqui, nesse contexto aqui, elas pediram a Pedro, as pessoas ali pediram a Pedro que fizesse alguma coisa. E a gente, quando continua lendo esse texto, a gente vê que Pedro então ressuscitou a Dorcas, que era a costureira que ajudava toda aquela comunidade. E a mulher temente a Deus, ela promove paz e harmonia, estimula a harmonia. Atos 18, 24 a 27. Diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido. Nesse contexto, nós vemos então Priscila, uma mulher temente a Deus, auxiliando Apolo, tanto na instrução bíblica, né, do conhecimento da Torá, do conhecimento da lei, da história de Jesus, da salvação por Jesus, como ela e o seu marido, Áquila, escreveram uma carta aos discípulos que estavam em Acaia para que recebessem Apolo. Então foi uma demonstração de promover a paz e estimular a harmonia. Com aquela carta, os discípulos receberam Apolo e ele auxiliou muito, que diz aqui o final, né, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Então a mulher que compartilha graça e misericórdia, ela é uma mulher temente a Deus. Então ela usa os seus dons e talentos, a sua própria vida para poder abençoar o reino de Deus. E outra característica é a mulher com um propósito. Conhecer seu propósito faz toda a diferença na vida da mulher. Certamente só Deus poderá revelar o verdadeiro propósito para cada mulher. Certamente não será fácil, pois o mundo tenta desviar os nossos olhos espirituais. Essas mulheres, entretanto, sabem que nada é mais precioso do que ser discípula de Cristo. E assim elas lutam por manter uma agenda de prioridades equilibradas, onde o foco é graça e misericórdia. Então, a mulher que compartilha a graça e a misericórdia, ela tem um propósito e ela busca conhecer esse propósito. E nós vamos ver alguns propósitos que nós mulheres temos, que nos foi dado por Deus, que está embasado na palavra, na Bíblia. Eu não vou, assim, colocar nenhum propósito, nem do meu conhecimento pessoal, nem da minha experiência, e nem da experiência de outras mulheres, mas eu vou dar aqui 3 exemplos, ou melhor, 4 exemplos de propósitos que nós encontramos na
Bíblia. Então não há do que se pensar, não há do que se questionar. São propósitos de Deus para a mulher. E o primeiro está em Gênesis 2,18. Diz assim: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, o primeiro propósito que Deus teve para a mulher é para que ela fosse, então, companhia do homem e o auxiliasse em todas as atividades que Deus estava ali no Jardim do Éden propondo ao homem. Deus fala claramente: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora. Então, não é bom que o homem esteja só, farei. Então, Deus está dizendo o quê? Que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então, Deus ia fazer uma companheira, mas não era uma companheira qualquer, é uma companheira que o ajudaria nas suas atividades. Então, o primeiro propósito de Deus para nós é fazermos companhia para o homem e auxiliá-lo nas suas atividades. O segundo propósito, Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, o segundo propósito da mulher é gerar raça humana junto com o homem e cuidar dela. Olha só que propósito magnífico. Deus disse, Deus os abençoou e lhes disse aos dois: sejam férteis. Deus disse aos dois: encham e subjuguem a terra, dominem. Então Deus tinha todo um propósito, tanto para o homem quanto para a mulher, e nós mulheres estamos incluidíssimas no propósito de Deus em relação à raça humana, tanto da geração do ser humano, quanto também da manutenção de toda a raça humana. E o terceiro propósito, em Gênesis 12, de 1-3, diz assim: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Nesse caso, Deus está falando para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você será uma bênção para todas as nações. Agora, no capítulo 18, versículo 10 de Gênesis, diz assim: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Então, irmãs e irmãos, temos que perceber que ser bênção para a humanidade foi dado esse propósito a Abraão junto com Sara, sua mulher. Porque Deus disse: eu voltarei e Sara, tua mulher, terá um filho. Então, Deus não deu esse propósito só para o homem, para Abraão: você será uma bênção. Não, vocês serão uma bênção. A sua posteridade será uma bênção, a sua geração. E para que ele tivesse uma geração, haveria de ter uma esposa, a mãe dessa geração, que no caso foi Sara. Então Deus tem sim um propósito de que nós mulheres sejamos bênção. E o último propósito, João 8:31, que diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E João 15:8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão meus discípulos. O quarto propósito de Deus para nós mulheres é sermos discípulas de Jesus. Nos dois textos que nós lemos, Jesus disse: se você permanecer em mim, não é para o homem, não é só para o homem, nem só para a mulher, mas para os dois. Se vocês permanecerem em mim, verdadeiramente serão meus discípulos. E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, Deus, ele deu esse propósito para a mulher, mais um, né? De ser discípula de Jesus quando ela permanecer nele, obedecendo a sua palavra e produzindo frutos. E a autora, então, ela coloca uma outra questão, que mulheres que possuem gratidão no coração. Então, as mulheres que compartilham graça e misericórdia,
elas possuem gratidão no coração. A gratidão era característica das mulheres que acompanhavam Jesus. Gratidão é sinal de caráter cristão, revela a consciência saudável de quem se propõe a honrar a Deus através de atos de reconhecimento por quem estendeu a mão para ajudar. O próprio Jesus orou ao Pai agradecendo por tê-lo escutado. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. João 11:41. Na ressurreição de Lázaro, ao orar a Deus para que ressuscitasse Lázaro, Jesus orou assim: Pai, eu te agradeço porque me ouviu. O texto diz que as mulheres haviam sido curadas por Jesus e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Elas tinham sido foco do amor de Deus e ficaram gratas por terem suas vidas transformadas. Seguiram-no também por gratidão. E essa gratidão norteou o entendimento de que deveriam compartilhar o que receberam, deveriam fazer o mesmo pelos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Então o texto fala que aquelas mulheres que seguiam a Jesus e ajudavam com seus bens, elas foram agradecidas, porque foram libertas de demônios e foram curadas de várias enfermidades. Então a mulher que compartilha a graça e a misericórdia, ela é uma mulher que possui um coração grato e aprendeu isso com o Senhor Jesus. E nós podemos concluir o estudo lendo mais uma parte aqui do escrito pela irmã, dizendo o seguinte: o mestre continua tocando as mulheres, curando, libertando e salvando. Mulheres que, cheias do Espírito Santo, têm servido ao Senhor como discípulas da graça e da misericórdia divina. E você? Como está a sua caminhada pelas ruas e vielas de sua comunidade? E a graça e a misericórdia de Jesus podem ser sentidas através da sua vida? O que norteia a sua vida? O dinheiro, fama, estudo? Certamente tudo isso tem algum valor, mas nada pode ser superior e mais precioso do que cumprir o que Deus lhe deu para realizar. E seu coração, como tem sido um coração grato? Você consegue perceber gratidão em suas atitudes? Jesus tem um propósito maravilhoso para realizar através de você, e você está pronta a segui-lo, fluindo a graça e a misericórdia como uma fonte para outras mulheres? São questões, irmãs, que nós devemos meditar nelas e respondê-las. Como nós temos usado a nossa vida? Nós temos feito a vontade de Deus? Nós temos compartilhado a graça e a misericórdia? Nós temos sido tementes a Deus? Nós temos entendido o propósito de Deus para com a nossa vida? Nós temos tido um coração grato? São questões, que nós devemos pensar e são questões que nós devemos responder, pedindo ao Espírito Santo que nos ensine a sermos mulheres que compartilham a graça e a misericórdia de Deus. E para terminar nossa oração, será o Salmo 90, versículo 17. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Que essa seja, minha irmã, a nossa oração. Que Deus nos abençoe.